mas também daquilo que tinha visto nas vidas alcançadas pelo Evangelho, e também pelo conteúdo e pela essência da mensagem do Evangelho de Cristo, afirma nesse texto: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Começo por considerar, irmãos, a verdade presente nas Escrituras, segundo a qual a proposta do Evangelho e a proposta da mensagem e do agir de Deus na vida do homem é proposta de transformação. Qualquer outra mensagem que seja incapaz de produzir transformação da vida humana não é Evangelho. O verdadeiro Evangelho caracteriza-se essencialmente por mudança. Paulo sabia o que era isto. A vida de Paulo é um reflexo muito claro da transformação produzida pelo Evangelho. Aquilo que ele era antes de conhecer a Cristo é totalmente mudado numa nova imagem, numa nova figura, num novo estado, a partir de sua experiência com Cristo Jesus. É curioso perceber, porém, que esta ideia da transformação produzida pelo agir de Deus, pela intervenção divina, pela interferência de Deus na vida, não é uma ideia que apareça apenas no Novo Testamento. No Antigo Testamento isso já está presente. Hoje pela manhã nós conversamos um pouco sobre os capítulos de Isaías, que estão a partir do capítulo 40, e que falam das promessas de Deus. Detivemos-nos especificamente no capítulo 54 do profeta Isaías, mas em alguns outros capítulos esta ideia de transformação já está presente. Basta voltar, por exemplo, ao capítulo 41, em seus versículos 18 e 19, em que Deus fala de mudança e de transformação e ilustra isto através de imagens bem fáceis de ser visualizadas. E ele diz: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira, porém no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. Deus traz à mente das pessoas a imagem de situações inusitadas, de situações improváveis, de situações que jamais seriam possíveis sem uma interferência sobrenatural de Deus. Ele fala de rios correndo não em vales, mas nos lugares altos. Ele fala de fontes que surgem não nos lugares altos, mas nos vales. Ele fala exatamente de desertos transformados em lagos. Fala de terra seca transformada em mananciais. E aí evoca algumas das árvores nobres e das plantas que indicavam claramente toda a beleza da primavera e toda a fartura decorrente das chuvas, e fala dessas plantas surgindo nos lugares mais áridos, nos lugares mais secos, nos lugares nos quais esta presença seria impossível. No capítulo seguinte, capítulo 42 do livro do profeta Isaías, ele usa agora uma outra imagem, e ele diz: e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, e fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Mais uma vez, a imagem de algo improvável, de algo impossível. É até possível que um cego consiga caminhar com determinada desenvoltura num caminho que lhe seja familiar, num lugar que ele conheça bem. A proposta divina é que cegos caminhem por caminhos que não conheceram, por veredas que não conheceram. A intervenção divina torna possível
o impossível, torna real o improvável, transforma aquilo que precisa ser mudado, e fala então de trevas transformadas em luz, fala daquilo que é torto transformado em algo direito. O capítulo 55, em seu versículo 13, mais uma vez volta à imagem das plantas, e diz o Senhor: em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Transformação produzida pela ação, pela presença e pela interferência divina. Esta imagem, já pintada no Antigo Testamento, é apresentada como algo que se tornará real com o Evangelho, com a chegada de Cristo ao mundo. E é quando vamos ao Novo Testamento que descobrimos, no modo como Jesus se apresenta, a ideia presente de transformação, a ideia presente de algo novo. O anúncio do nascimento de Jesus já é feito com a declaração de que há nova de grande alegria para todo o povo: o nascimento do Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus se apresenta diante da sinagoga como aquele que viera trazer libertação aos cativos, aquele que viera abrir as prisões, aquele que viera, portanto, transformar a situação do homem. E é justamente nessa imagem do Novo Testamento que vamos encontrar algumas formas através das quais a transformação operada pelo Evangelho é tornada ainda mais clara, mais visível, mais perceptível. É no Novo Testamento que encontramos uma definição mais clara de que em Jesus Cristo as trevas são transformadas em luz. Aliás, aqui a imagem remonta ao Antigo Testamento, na promessa a respeito da vinda de Cristo, encontrada no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, em seu versículo 2, isto já é declarado: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus vem ao mundo, e para que fique mais claro que nele esta promessa se cumpre, ele declara diretamente isto: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está lá em João 8, versículo 12. Jesus veio justamente para que aquela promessa se torne verdade, para que aquela previsão se cumpra e se realize, e para produzir esta transformação ilustrada com a imagem de trevas substituídas pela luz. Esta é muito provavelmente uma das melhores imagens da transformação operada pela presença de Cristo em nossa vida. Não é sem razão que a imagem do homem afastado de Deus é ilustrada pela imagem das trevas. Trevas que representam a absoluta escuridão. Com a escuridão, a insegurança. Com a escuridão, o medo. Com a escuridão, a incerteza em relação ao que há diante de nós. Com a escuridão, a incapacidade de encontrar o caminho. A incapacidade de encontrar o caminho. E todas as vezes que eu penso sobre isso, lembro-me de uma história que provavelmente já compartilhei com os irmãos aqui, experiência vivida por um amigo nosso, que certa vez viajava num pequeno avião sobrevoando a floresta amazônica, e depois de horas e horas em que somente era possível ver o céu e árvores, eventualmente água, um tanto angustiado, um dos passageiros chegou para o piloto daquele pequeno avião e disse: meu amigo, se o avião cair aqui, como é que a gente sai? Ao que o piloto calmamente respondeu: meu filho, não sai nem no jornal. Não há possibilidade nenhuma de se imaginar que seria possível caminhar por dias e dias até chegar em alguma civilização. Então é melhor imaginar que a gente não caia por aqui, porque não dá para ter esse horizonte. Trevas que representam absoluta falta de caminho, falta de direção, falta de rumo, a
possibilidade de dar direção à nossa vida. E como isso ilustra com precisão o estado do homem longe de Deus, o estado do homem sem Deus, incapaz de dar rumo à sua vida, porque absolutamente incapaz de dar sentido à sua vida, incapaz de dar significado à sua vida. As trevas são, sem dúvida, uma perfeita imagem daquilo que é o estado do homem longe do Senhor. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, sobre aquilo que Jesus produz em nossa vida. E na segunda carta aos Coríntios, na mesma segunda carta, um pouquinho adiante, um pouquinho antes, no capítulo 4, em seu versículo 6, o apóstolo Paulo diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo faz um exercício interessante. Ele lembra que Deus, e somente Deus, pode produzir luz. Evoca a memória daquele momento em que, no início de todas as coisas, disse Deus: haja luz, e houve luz. Fiat lux, o momento, o início de todas as coisas, que somente é possível a partir do agir de Deus. Faça-se luz. E Paulo usa esta imagem para dizer que é esse mesmo Deus que vem ao mundo em Cristo Jesus, por meio de seu Filho, proporcionar a luz para as trevas espirituais do homem, a luz que dissipa a escuridão provocada pelo pecado, a luz que desfaz a angústia, a incerteza, o medo, a insegurança, a desorientação decorrentes da falta de direção para a nossa vida. Jesus, a luz do mundo, dissipa as trevas da escuridão. E é por isso que Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O homem, outrora dominado pelas trevas, passa a viver agora no caminho da luz. E toda a incerteza e a insegurança decorrentes da escuridão do pecado são substituídas pela segurança de trilhar com Cristo o caminho da luz. Aliás, é uma imagem muito bonita evocada no livro do Apocalipse, quando se fala da nova cidade, e o texto deixa claro que ali o sol já não existe, não é mais necessário, porque a sua luz é absoluta. Cristo traz luz à nossa vida. Mas há uma outra imagem interessante que reflete a transformação produzida pelo Evangelho. De acordo com as Escrituras, no Evangelho de Cristo, a morte é substituída pela vida. E aqui é interessante lembrar que o estado do homem mergulhado no pecado não apenas é comparado à situação de escuridão, mas é comparado ao estado de morte, morte espiritual. A morte que decorre, de acordo com as Escrituras, da separação entre o homem e Deus. Deus, nossa fonte de vida, está ausente de nós, porque o pecado nos afasta da sua presença. Já no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, esta verdade é apresentada no capítulo 59, em seu versículo 2, quando somos lembrados de que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, que os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Somos, portanto, separados de Deus por conta do pecado, passamos a estar mortos, porque Deus, a nossa fonte de vida, não mais está conosco, porque o pecado nos distanciou do seu agir, nos distanciou de sua presença em nós. É por isso que quando Jesus vem ao mundo, ele se apresenta como aquele que veio trazer vida, não mera existência, essa nós a temos, mas vida, e diz Jesus, vida em abundância. São estas suas palavras apresentadas em João 10, versículo 10. Na segunda parte desse versículo ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida plena, vida completa.
O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Em muitos momentos das cartas por ele escritas, ele faz questão de mencionar que a presença de Cristo traz vida para quem estava morto. Aparece então um verbo interessante, que é o verbo vivificar. É muito provável que você só encontre esse verbo em textos bíblicos. Nós não costumamos usá-lo em nosso dia a dia, porque esse não é um processo facilmente percebido na rotina da gente. Mas a palavra de Deus fala da possibilidade de vivificação. E é isso que aparece, por exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, em seu versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. No mesmo capítulo, no versículo 5, a ideia é reforçada e o apóstolo Paulo diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Somos vivificados. Na carta aos Colossenses, ele escreve aos crentes de Colossos e lembra que eles passaram por essa transformação. Esse estado anterior de morte foi substituído pela vida em Cristo Jesus, e diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Se era o pecado que nos deixava no estado de morte espiritual, se era o pecado que nos afastava de Deus, nossa fonte de vida, se era o pecado que nos deixava no estado de morte, ele nos vivificou, perdoando os nossos pecados. E as coisas então se tornam claras. É justamente pelo perdão dos nossos pecados que a vida nos é possível, que a morte é vencida. A expressão usada no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é: tragada foi a morte na vitória. Em Cristo Jesus, a morte é substituída pela vida. Por isso, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas pertencentes àquele estado de morte espiritual são agora substituídas por algo novo. A morte é trocada pela vida. O estado de distanciamento de Deus é substituído pela comunhão com Deus. A separação de Deus decorrente do pecado é substituída pela comunhão com Ele, porque os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo escreve aos Romanos que, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos nova criatura, porque as trevas foram substituídas pela luz. Somos nova criatura, porque a morte é substituída pela vida. Mas há uma outra imagem encontrada nas Escrituras, ao reforçar esta ideia de transformação produzida pela presença de Cristo. Em Cristo, a condenação dá lugar à herança. Somos transformados de condenados em herdeiros. Querem ver como isso está dito nas Escrituras? É o apóstolo Paulo quem explica isto em alguns textos. Por exemplo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, no versículo 1, ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A que condenação Paulo se referiria? Um pouquinho antes, no capítulo 6, versículo 23, ele explica porque o salário do pecado é a morte. Já no capítulo 3 do Evangelho segundo João, a ideia está presente: há uma condenação, exatamente a condenação que atinge aqueles que amaram mais as trevas do que a luz, aqueles que permanecem em seus pecados e por permanecerem nos pecados, permanecem condenados. Esta condenação, no entanto, é tirada de sobre nós, pelo perdão proporcionado por Cristo Jesus, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Mas não apenas somos isentos da condenação, nós não apenas somos perdoados, nós não apenas agora passamos a ter direito a estar livres do peso, da culpa, do salário, da condenação do pecado, nós somos transformados em herdeiros de Deus, herdeiros da vida eterna. Ao perdão dos nossos pecados é acrescida a graça do presente de Deus. Por isso mesmo o texto que diz que o salário do pecado é a morte, prossegue dizendo que o dom gratuito de Deus, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso as palavras de Jesus encontradas no capítulo 5 do Evangelho segundo João, em seu versículo 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Percebe a completude, a coerência, a precisão dos conceitos encontrados no Evangelho, o modo como as ideias se encaixam com perfeição. Somos nova criatura porque a morte foi transformada em vida, não apenas pela transformação que ocorre quando conhecemos a Cristo, e de estados de mortos, nós somos transportados para um estado de vivificados em Cristo, mas também porque éramos condenados por nosso pecado. Uma vez perdoados, fomos libertos da condenação e recebemos gratuitamente a dádiva da vida eterna. Nova criatura porque transformados de condenados em herdeiros. Vejam como Paulo diz isso na carta a Tito, no capítulo 3, em seu versículo 7, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fomos justificados pela graça que é em Cristo Jesus. Justificados, somos perdoados dos nossos pecados. Uma vez perdoados, temos paz com Deus. Mas não apenas isso, uma vez perdoados, somos libertos do peso da culpa e da condenação. Mas ainda mais, somos tornados herdeiros da vida eterna que Cristo nos outorga, que Cristo nos concede, de condenados em herdeiros. Entende agora por que as palavras de Paulo? Nenhuma outra proposta encontrada ao longo de nossa existência será capaz de produzir a transformação que o Evangelho produz em nossa vida. Nenhuma outra mensagem trará novas tão transformadoras. Nada muda a nossa vida como o Evangelho é capaz de mudar. Por isso a declaração clara de Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, totalmente nova. Aquele que vivia mergulhado em trevas, agora vive na luz. Aquele que outrora estava morto em seus pecados, foi vivificado. Aquele que era condenado por seus erros, é agora perdoado e tornado herdeiro da vida eterna. É nova criatura, sim. Nenhuma outra transformação se assemelha a esta. Nenhuma outra transformação é tão intensa, tão profunda, tão efetiva e tão válida quanto a transformação produzida pela experiência com Cristo Jesus. Aliás, é o próprio Jesus quem explica que tem que haver uma transformação. E quando vamos ao capítulo 3 do Evangelho segundo João, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. É por isso que Jesus fala da experiência de nosso encontro com Ele como um novo nascimento. Conhecer a Jesus é nascer de novo, é começar de novo, é ser nova criatura. Sabe o que acontece quando essa transformação se opera em nossa vida? Paulo explica: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. As trevas são passado, o que temos agora é a luz de Cristo a brilhar em nós. A morte é passada, o que temos agora é a vida marcada pela presença e pela paz de Deus em nossa vida. A condenação é passado, o que temos agora é a certeza da vida eterna como nossa herança, presente de Deus para nossas vidas. Tudo isso é possível quando nascemos de novo em Cristo Jesus. Mas tudo isso só é possível quando nascemos de novo em Cristo Jesus. E é por isso que a mensagem do Evangelho nos é apresentada como esta proposta, a proposta de recebermos a Jesus em nossa vida e permitirmos que Ele nos conceda a transformação que só Ele pode proporcionar. Somos em Cristo, nova criatura que vive na sua luz, nova criatura que experimenta vida de comunhão com Ele, nova criatura que vive com a certeza da herança eterna. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça nesse instante. Todos irão curvar a sua cabeça. Eu queria que por alguns instantes você refletisse a respeito daquilo que acabou de ouvir. Enquanto o piano toca suavemente o hino que iremos cantar dentro de alguns instantes, eu queria que você nesse instante refletisse sobre aquilo que Cristo proporciona a você. Talvez você já seja uma nova criatura, mas honestamente falando, talvez reflita muito pouco sobre tudo quanto Jesus lhe proporcionou. E eu queria que neste momento você expressasse sua gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito em sua vida. Que você nesse momento expressasse seu reconhecimento daquilo que a graça de Deus tem produzido em você. Eu queria que você, como autor do hino, dissesse: perdido eu andava nas trevas, até que a luz de Jesus encontrei. Estendeu sua mão, deu-me ajuda, direção nele então eu achei. Que você tornasse este momento um momento de gratidão a Deus por aquilo que Ele lhe tem proporcionado. Mas eu quero lhe pedir algo mais. Você que conhece a Cristo, você que sabe o que Cristo produz na sua vida, eu queria que agora você refletisse sobre pessoas que você conhece, que ainda não passaram por essa transformação, e que você alimentasse no seu coração o desejo de ver estas pessoas também transformadas, essas pessoas também tornadas em nova criatura, essas pessoas estando ao seu lado como herdeiras da vida eterna, e você colocasse no seu coração o desejo de ser instrumento nas mãos de Deus, para que essas pessoas também conhecessem a Cristo. Talvez pessoas próximas, talvez pessoas mais distantes, mas certamente pessoas que você ama e que continuam nas trevas, e que continuam mortas, e que continuam condenadas. E você sabe que Cristo pode transformar as suas vidas. Deixe-se usar por Ele como um instrumento para levar a estas pessoas a esperança, para levar a estas pessoas a transformação do Evangelho, para que estas pessoas conheçam a luz de Cristo, para que estas pessoas conheçam a vida que há em Cristo Jesus,
para que essas pessoas conheçam a certeza da vida eterna que traz tanto alento ao nosso coração. Mas é possível que você esteja aqui nesta noite e ainda não seja uma nova criatura, ainda não tenha entregue seu coração a Jesus, ainda não experimente essa certeza da vida eterna que Cristo pode produzir, e neste momento você sente no seu coração o desejo e a necessidade de nascer de novo, de ter Jesus morando no seu coração, de permitir que a luz de Cristo dissipe as trevas e a escuridão de sua vida, ilumine o seu caminhar, dê rumo à sua vida. Você deseja neste momento experimentar a vida que há em Jesus, marcada pela paz e pela segurança da sua presença. Você quer ter a partir de hoje a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, quer se tornar herdeiro de Deus, quer deixar de ser um condenado para ser um herdeiro, quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E se você no seu coração sente esse desejo, enquanto todos estão de cabeça baixa orando, eu queria pedir a você que levantasse sua mão, onde você estiver, dizendo com esse gesto: eu quero ser uma nova criatura, eu quero permitir que Jesus transforme a minha vida. Levante sua mão, onde você estiver, pode erguer bem alto, eu quero ver daqui, eu quero orar por você. Levante sua mão, dizendo com esse gesto: eu quero. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode baixar. Outra pessoa, levante sua mão bem alto, dizendo com esse gesto: eu quero experimentar a paz, a vida, a certeza da vida eterna que há em Jesus. Eu quero deixar que Jesus ilumine a minha vida. Levante sua mão, onde você estiver, pode levantar, bem alto, pode levantar. Qualquer outra pessoa, levante sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Uma outra pessoa, uma terceira pessoa que nesse instante quer levantar a sua mão dizendo: eu quero experimentar este Jesus na minha vida, porque há coisas na minha vida que precisam ser mudadas, eu quero permitir que Ele mude. Quer fazer isso agora? Levante sua mão, onde você estiver, pode levantar a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aquela outra mão que se ergue ali. A outra pessoa, 3 pessoas já fizeram isso. Há mais alguém que neste momento quer erguer a sua mão dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ser uma nova criatura, eu quero começar uma nova história, eu quero nascer de novo, eu quero trilhar todos os meus dias com a presença de Cristo ao meu lado, eu quero caminhar com a certeza da vida eterna, quero ser herdeiro de Deus, como Ele me promete. Quer fazer isso agora? Levante sua mão, onde você estiver. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Estou vendo ali. A outra pessoa quer se juntar a estes que já fizeram isso. Talvez na galeria, alguém que nesse instante quer entregar a sua vida a Jesus, experimentar a vida eterna em Cristo. Há mais alguém? Há mais alguém? O hino que vamos cantar agora fala exatamente de alguém que experimentou essa transformação em Cristo Jesus. E agora se dirige para você e diz: o que fez por mim, também quer fazer por ti. É só nele crer e aceitá-lo pela fé, e vida nova tu hás de receber. Enquanto nós cantamos este hino, eu vou esperar que você também tome essa decisão. Por isso eu queria que nesse instante a irmã Alice cantasse a primeira estrofe suavemente. Nós vamos ouvi-la. Enquanto nós ouvimos essa primeira estrofe, eu vou aguardar que você, onde você está, se junte a esses outros que levantaram sua mão e faça isso. Eu estarei olhando daqui. E erga sua mão dizendo que também quer experimentar essa nova vida em Cristo Jesus. Perdido eu andava nas trevas, até que a luz de Jesus encontrei. Estendeu sua mão, eu me
fez por mim, também quer fazer por ti. É só nele crer e aceitá-lo pela fé, e vida nova tu has de receber, seguindo os passos do Mestre em teu viver. Antes de prosseguirmos, eu queria fazer só mais uma vez esta pergunta. Há mais alguém que neste momento quer entregar sua vida a Jesus, experimentar esta vida nova que Ele nos proporciona? Levante sua mão, onde você estiver, à semelhança do que outros já fizeram. Há mais alguém? Levante sua mão. Deixe-me fazer apenas uma outra pergunta. Talvez você esteja presente aqui nesta noite e já experimentou receber a Jesus no seu coração, mas tem andado distante dos caminhos do Senhor, tem perdido a graça e a paz de caminhar com Jesus ao seu lado, e quer se reconciliar com Ele, quer reassumir seu compromisso com Ele, quer voltar a caminhar com Cristo. Há alguém que quer fazer isso agora? Levante sua mão, onde você estiver. Há alguém que quer se reconciliar com Cristo agora, quer voltar a trilhar esta vida que Cristo proporciona? Há alguém? Levante sua mão. Há alguém? Eu queria convidá-los a todos a se colocarem de pé nesse instante. Nós vamos continuar a cantar este hino, mas enquanto nós cantamos, eu queria pedir duas coisas. A primeira coisa, eu queria pedir a você que levantou sua mão, que viesse até aqui, para a gente orar juntos. Eu desci aqui justamente para recebê-lo, para que eu pudesse abraçá-lo, para que orássemos juntos agora ao Senhor. Todos vocês que levantaram sua mão, onde estiverem, podem vir. Se quiser, alguém da igreja vai acompanhá-lo com todo prazer, eu tenho certeza disso. Alguém que esteja próximo a você vai ter a maior alegria de trazê-lo até aqui. Mas venha, vocês que levantaram sua mão, venham até aqui. Nós vamos orar juntos aqui. Enquanto nós cantamos, vou esperar por você. E se você não levantou sua mão, mas quer se juntar a eles, pode vir, enquanto nós cantamos. Pode deixar o seu lugar e vir até aqui. Nós queremos orar juntos aqui. Pode vir até aqui. Vamos orar juntos. É só nele crer e aceitá-lo pela fé. E vida nova tu has de receber. Vamos cantar juntos a última estrofe. Você quer cantar isso também? Em paz e contente hoje vivo.
quer fazer por ti. É só nele crer e aceitá-lo pela fé. E vida nova tu has de receber. Seguindo os passos do Mestre em teu viver. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Temos duas pessoas que vieram aqui à frente, dizendo de sua disposição para experimentar essa nova vida em Cristo Jesus. Duas outras pessoas levantaram sua mão em seu lugar. Eu sei que não é fácil encarar essa multidão para vir aqui à frente, eu entendo perfeitamente. Eu só lhe peço que não deixe o santuário ao final do culto sem conversar conosco à porta. Estaremos à porta esperando por você. Diga-nos ali da sua decisão tomada no coração. Eu quero orar por você ali à saída. Em frente a você há também um cartão onde está escrito minha decisão. Você pode preencher esse cartão. E se você não levantou sua mão, mas deseja no seu coração dar esse passo, faça isso também, preencha este cartão. Fale do desejo que há no seu coração de conhecer a Jesus e experimentar nele essa vida nova. Se você nos acompanha à distância, através do rádio, através da internet, quer dar esse passo também, entre em contato conosco. Será muito bom acompanhá-lo em sua decisão, em sua caminhada com Cristo. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai querido, muito obrigado por aquilo que Cristo nos proporciona. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, mas quando conhecemos a Cristo, nós nascemos de novo. Nós temos uma nova vida, começamos uma nova história, somos transformados ao experimentar a luz que há em Cristo Jesus, ao experimentar a paz da sua presença e a certeza da vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por estas vidas que neste momento expressaram publicamente sua decisão de entregar suas vidas a Jesus, erguendo sua mão nos lugares onde estão, ouvindo aqui à frente. Pessoas que nesse instante dizem de coração que abrem suas vidas para Jesus Cristo. Ó Pai, que estas vidas nasçam de novo, que comecem uma nova história, que sejam a partir de hoje novas criaturas, com a libertação de todo o fardo do passado e caminhando com Cristo na certeza da vida eterna. Abençoa estas vidas, Pai, escreve estes nomes no teu livro, sela a sua salvação com o teu Santo Espírito. Pedimos-te por outros que estão presentes aqui ou que nos acompanham à distância, que também precisam dar este passo, que neste momento lutam em seu coração contra o inimigo que tenta impedi-los de dar esse passo em direção a Jesus. Ó Pai, fala a estas vidas por teu amor e por tua graça, que estas vidas se disponham a decidir neste momento por uma experiência pessoal com Jesus Cristo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Queria pedir a vocês sentar-se nesse primeiro banco aqui, só por alguns instantes até o final do culto. Se você que permaneceu no seu lugar, mas que deseja entregar sua vida a Jesus, puder fazer isso, eu gostaria muito de, à saída deste culto, eu estarei à porta do templo, conhecê-lo pessoalmente, orar com você, orar por sua vida. Ou se está acompanhando o culto pela internet ou pelo rádio, nós vamos aguardar que você entre em contato conosco. Nós queremos orar por sua vida. Estamos chegando ao final deste culto, agradecidos a Deus por tudo quanto Ele nos concedeu ao longo desse dia maravilhoso. Agradecidos a vocês que nos deram a alegria de sua presença com a sua visita neste culto, desejando a todos uma semana ricamente abençoada por Deus, uma semana marcada pela presença e pela direção de Deus. Nós temos um encontro marcado às 6 horas da manhã em sua casa, basta ligar a televisão no canal 4, TV Tribuna,
e nós chegaremos até você com a mensagem da palavra de Deus. Mas esperamos revê-los, se não na quarta-feira, nem todos talvez possam vir, mas no próximo domingo estaremos juntos aqui pela manhã. Vamos curvar as nossas cabeças para a bênção, após o que nós oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio. Os pastores iremos até a porta, e os irmãos poderão deixar esse santuário. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.